vamos resolver hoje uma integral comum nos livros, que é a integral de e elevado a x seno x dx. É uma integral por partes, que tem uma característica interessante. Nos exemplos anteriores, eu usei funções polinomiais cuja derivada chegava a zero. Você ia fazendo a integral por partes, você faz uma derivada e uma integral, e as derivadas, você ia derivando até chegar a zero. Nesse caso isso não acontece, nós temos duas funções cujas derivadas, derivada de e elevado a x é sempre elevado a x, derivada de seno é cosseno, menos cosseno, e isso não tem fim, nunca vai chegar a zero. Então esse caso é um caso em que nós vamos fazer uma pequena alteração no nosso dispositivo prático, tá? Nós vamos resolver primeiro esse caso que é mais simples, com a fórmula, para mostrar o que acontece, e depois resolver isso com o dispositivo prático, ver qual é a alteração que tem que ser feita com o dispositivo que usa derivadas integrais, tá? Primeiro recordando, integral por partes é uma integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du, tá? O que nós vamos fazer? U eu vou derivar, a derivada de u me permite calcular o diferencial de u, e o dv eu vou integrar para poder calcular o v e montar minha formulazinha, tá? Então u tem que ter uma derivada simples e o dv também, se possível, uma integral simples. Nesse meu exemplo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar para u, que eu vou derivar o seno de x. Em outros vídeos eu usei o círculo trigonométrico para calcular integrais. Eu vou usar agora para calcular derivadas. Então vou derivar o seno de x. Então u igual a seno x. Bem, se u igual a seno x, quem vai ser o dv? O dv é o diferencial. Então é o e elevado a x dx. É o que sobrou na minha expressão. E elevado a x dx. Bem, feita a escolha de quem vai ser u e quem vai ser dv, nós vamos começar a fazer as derivadas. As derivadas são feitas no sentido horário. Lembre-se que a derivada de seno ela é cosseno, Derivada de seno é cosseno. Então, no sentido horário, sentido negativo aqui do seu círculo trigonométrico, você tem as derivadas. Então, o meu du, meu diferencial de u, é a derivada de seno, que é o cosseno x dx, tá? E o meu v? O meu v é a integral de dv, que vai ser a integral de e elevado a x dx. Lembra, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x mais a constante c, tá? Constante que por hora eu não vou usar, Isso aí, por enquanto, eu não vou usar. Então eu tenho u, du, dv e v. Então vou jogar na minha formulazinha, tá? O que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a u vezes v. Então u é o seno x, vezes v, que é o e elevado a x, menos a integral de v, integral de e elevado a x, vezes du, que é o cosseno x dx. Perceba que eu tenho agora uma situação em que eu tenho outra integral parecida com essa, tá? Aqui, nós usamos para resolver a nossa primeira integral. Agora eu vou ter que usar novamente a integral por partes para resolver a segunda. Essa integral é muito parecida com essa, só mudou aqui o cosseno. Ao invés de ser o x, eu tenho o cosseno x. Então vou fazer novamente, Fazer novamente uma continha para essa integral, U igual a cosseno x. E o du vai ser a derivada de cosseno. Derivada de cosseno menos seno. Então, menos seno de x. Lembre-se, é o diferencial de uma função, Derivada de cosseno x dx.
O e elevado a x ó, continua o mesmo. Integral de e elevado a x é elevado a x. Então agora eu vou aplicar novamente, né? Então vamos continuar a nossa continha, agora aplicando integração por partes, né, nessa nova integral. Então vou copiar a primeira parcela, né? Copiar a primeira parcela e aplicar a integral por partes agora na segunda integral, que vai ser igual a seno x vezes e elevado a x, menos, né? Menos. E agora essa integral por partes. Continua sendo u vezes v, né? Lembra, segunda integral por partes. Eu fiz u igual a cosseno x. Então, u igual a cosseno x. Então, u vezes v, cosseno x vezes e elevado a x. Menos a integral de v, que é o e elevado a x, vezes du. No meu caso é menos seno x dx. Menos seno x dx. E agora vamos organizar isso aqui, tudo ver a resposta que nós podemos dar a essa expressão. Aplica apagar aqui para poder continuar a nossa continha. Essa parte aqui já foi usada, né? Nós já montamos as nossas integrais. E nós vamos ter a seguinte expressão. Seno de x vezes e elevado a x menos cosseno de x vezes e elevado a x. Perceba, menos, com esse menos, mais, com esse menos, menos. Menos a integral de e elevado a x seno x dx, tá? Olha o que acontece, nós temos agora a seguinte expressão. Você tem um início aqui da sua sequência de igualdades, que é esse aqui, ó. Integral de e elevado a x seno x dx, que é igual a isto, que por sua vez é igual a isto, que por sua vez é igual a isto, né? Nós podemos montar uma igualdade agora com a primeira, né? Com a primeira e a última igualdade, que é essa igualdade aqui, ó. Tá? Então você tem que integral de e elevado a x seno x dx, a integral de e elevado a x seno x dx é igual a e elevado a x vezes seno x menos e elevado a x vezes cosseno x, só está alterando a ordem, menos a integral de e elevado a x seno x dx. Perceba que nós temos essa igualdade. Como aqui eu tenho integral de e elevado a x seno x dx, e aqui também, essa integral eu vou passá-la para cá. Então vou ter integral de e elevado a x seno x dx, lembra que aqui é negativo, né? Passa para cá mais. Então integral de e elevado a x seno x dx mais integral de e elevado a x seno x dx. Vou ter duas vezes a integral de e elevado a x seno x dx, que vai ser igual a e elevado a x seno x menos e elevado a x cosseno x. Bem, como eu quero só a integral de e elevado a x seno x dx, esse 2 passa para lá dividindo, eu vou ter que a integral de e elevado a x seno x dx é igual a tudo isso aqui dividido por 2, né? 2 está multiplicando, passa dividindo. E elevado a x seno x menos e elevado a x cosseno x mais a constante c de integração. Daí seria a resposta final da nossa integral. Integral que deu um pouquinho mais de trabalho, né? Nós tivemos que aplicar aqui a fórmulazinha de integral por partes duas vezes, né?
integral de e elevado a x seno x dx é igual a u vezes v menos a integral de v du. Aí apareceu aqui outra integral por partes. Integral de e elevado a x cosseno x é igual a u vezes v menos a integral de v du. Só que aí repetiu a integral aqui, ó. Perceba que o seno apareceu de novo, tá? Então o seno x apareceu aqui. Como apareceu a integral aqui de novo, eu montei a igualdade, né? E da igualdade, aqui é menos, passa para cá mais, uma integral mais uma integral são duas vezes essa integral, né? Aí você termina a sua continha. E o nosso dispositivo, como é que ele fica nessa história? Bem, vocês podem depois parar o vídeo para anotar essa resolução, mas eu vou fazer agora o dispositivo, para mostrar que o dispositivo leva essa continha diretamente para essa situação. Vamos lá. O dispositivo acaba facilitando um pouquinho as contas, porque ele diminui um pouco o trabalho algébrico que nós temos, né? Ao fazer essas contas. O que é o dispositivo? Lembre-se, dispositivo é aplicar a formulazinha, né? Essa formulazinha aqui nada mais é do que u, calcula a derivada de u, dv, calcula a integral de dv, que é v, e integra de novo, integral de v. E faz a continha. U vezes v, sinalzinho de mais, integral de v du, questãozinho de menos. Então esse dispositivo aqui nada mais é do que a formulazinha. Bem, só que aí o que acontece? Aqui as derivadas param aqui, ó. Nesse caso não, que a derivada de e elevado a x é sempre elevada a x, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno, também não tem fim, tá? Então como é que fica nesse caso? Como é que eu uso o dispositivo para sair daqui e chegar aqui? Bem, observe, nós chamamos de u o seno x, então u é o nosso seno x. E o dv é o e elevado a x dx. Então vou colocar só o e elevado a x aqui. Tá? Então vou derivar e vou integrar. Tá? Perceba que ali ó, as integrais de e elevado a x são sempre e elevado a x. As derivadas de seno eu obtenho aqui. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno e assim por diante. Então vou derivar. Fazer uma derivada e uma integral. A derivada de seno, cosseno. Integral de e elevado a x, e elevado a x. Bem, mais uma linha. Derivada de cosseno, menos seno. Menos seno de x. Integral de e elevado a x, e elevado a x. E é nesse ponto aqui em que houve uma repetição. Perceba que a sua função, ó, seno x, repetiu, tá? Observe a nossa conta aqui. A primeira parcela, e elevado a x, seno x, positivo. Cosseno x, e elevado a x, negativo. Tá? Então, ó, e elevado a x, seno x, positivo. E elevado a x, cosseno x, negativo. Como houve a repetição, eu venho para cá. Ó. Este com este, eu faço a integral. Tá? Menos, ó, mais, menos, mais, menos, mais, né? Mais, menos, mais, sempre seguindo essa ordem. Mais com menos, menos a integral de e elevado a x seno x que está aqui. Tá? Então, perceba que todas as contas que nós fizemos poderiam ser resumidas nesse dispositivo. Tá? Nessa continha fácil aqui. E dá para montar, na verdade, isso aqui nada mais é do que a fórmula, só que escrita de uma maneira diferente. O fato de você escrever numa forma diferente pode facilitar as contas. Cálculo tem muito a ver com isso, tá? Escrever de maneira a tornar o cálculo mais fácil. Muito obrigado, espero que goste, compartilhe com seus amigos, curta o canal, né? Divulgue, isso ajuda bastante. Obrigado.